Estamos mais uma vez de volta para a parte 3 de nossa aula sobre logaritmos e posteriormente função logarítmica. Vamos aqui apresentar para vocês algumas propriedades básicas dos logaritmos. Depois, na nossa quarta aula, falaremos das propriedades operatórias do logaritmo. Inicialmente vamos falar das propriedades básicas de um logaritmo. E são 5. Primeira propriedade básica diz o seguinte: que o logaritmo de qualquer que seja a base, sempre será igual a zero. Ou seja, não importa qual seja a base, desde que ela exista, obviamente, né? A gente viu que tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Mas se esse logaritmo existir, o logaritmo de 1, na qualquer que seja a base, sempre será zero. E por que isso é o caso, né? Por que isso é verdade? Porque o logaritmo de 1 sempre será igual a zero, independente da base. Porque, como a gente viu, né? O logaritmo de 1 na base A é igual a x. Vamos calcular? Então, como é que eu calculo o logaritmo? Eu vou transformar numa equação exponencial. Então, a base do logaritmo se torna a base da potência. O x, que é o logaritmo que eu quero encontrar, será o expoente. E o logaritmando é o resultado. Então, eu tenho ax igual a 1. Como é que numa potência, esta potência vai dar 1? Apenas quando for elevado a zero. Pois a elevado a zero é exatamente igual a 1. Logo, qualquer logaritmo de 1, independente da base, ele será igual a zero. Qual é a segunda propriedade básica dos logaritmos? O logaritmo de qualquer número na sua mesma base sempre será igual a 1. Então, o logaritmo de qualquer número e esta base ser o mesmo número, esse logaritmo vai ser 1. Independente de quem seja A. Né? Não importa quem seja A. Desde que A exista, se eu tiver log de um número qualquer e esse número qualquer também é a base do logaritmo, essa conta vai dar 1. Por quê? Muito simples. Vamos aqui fazer essa conta. Log A de A igual a x. Quem é o log de A? É x. Mas quem é x? Vamos fazer a conta. Vamos transformar isso em equação exponencial. A base do logaritmo se torna a base da potência. O x vai ser o expoente. E o logaritmando o resultado. Ax igual a A. A gente sabe que um número, mesmo que não tenha elevado a nenhuma potência, ele está sendo elevado a alguma potência, a 1. Então, A elevado a x igual a A elevado a 1. Eu corto os A, x igual a 1. Logo, como a gente viu anteriormente, o log de qualquer que seja o número dessa mesma base será igual a 1. Terceira propriedade básica dos logaritmos. O logaritmo de A elevado a N. Pai, esse N ficou horrível. O logaritmo de A elevado a N na base A será igual ao próprio N. Novamente, não importando quem seja o A. Não importa. Lembre que ele precisa existir. Ou seja, esse A tem que ser maior do que zero. E este A de K, que é a base, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Como é que a gente prova que o logaritmo de A elevado a N na base A é N? Vamos resolver essa conta então. Vamos assumir que eu não saiba quanto é. Então eu tenho que o logaritmo de A na base N é igual a A. Vamos lá. Então eu tenho que o logaritmo de A na base N. Desculpe. O logaritmo de A elevado a N na base A é igual a x. Vamos transformar isso em equação exponencial. Então eu tenho que A elevado a x igual a A elevado a N. Ficou claro, né? Logo, x igual a N.
que é justamente o que eu quero encontrar, x igual a n. Vamos para a quarta propriedade básica dos logaritmos. Essa propriedade diz que a elevado ao logaritmo de n na base a, isso será igual a n. Então, se eu tenho uma potência e no expoente eu tenho um logaritmo, então vamos lá, eu tenho uma potência a elevado a alguma coisa. Então aqui é uma potência. Então eu tenho uma potência e nessa potência eu tenho um logaritmo. E esse logaritmo tem a mesma base da potência. Perceba, eu tenho uma base da potência e tenho uma base do logaritmo. E as duas bases são iguais. Então este resultado será exatamente o logaritmando. Como é que a gente mostra esse processo? Muito simples. Vamos pegar o expoente. O expoente é log de n da base a. Quanto é esse resultado? Bom, eu não sei, mas eu sei, pelos exemplos anteriores, que isso aqui eventualmente vai ser um número que eu vou chamar de x. Então eu sei que esse logaritmo a de n na base a é igual a x. Então eu posso reescrever isso, a, que é esta base. Em vez de escrever logaritmo de a de n na base a, eu vou escrever x. E vou dizer que isto, ou seja, a elevado a x, a elevado a isto é n. Minha pergunta é: quem é x? X é o log de a n, que é justamente log a de n. Log a de n. Então, suponha que eu não saiba aqui isto aqui de n. Então, quem é a elevado ao log a de n? Bom, a elevado a x vai ser n. Então, aqui tentar explicar de novo, que é meio confuso realmente. Então, a logaritmo de n na base a. Quanto é isso? Como é que eu faço essa conta? Simples. Vamos lá. Então, a elevado ao log de n na base a. Vamos dizer que seja igual a x. Eu vou reescrever isso aqui em logaritmo. Então, se essa é a base da potência, esse vai ser a base do logaritmo. Então, logaritmo de a. Esse x, que é o resultado, vai ser logaritmando. X. Então, o log de x na base a é igual ao resultado, que é log de a na base n. Log de n na base a. Se eu tenho que log de x na base a é igual ao log de n na base a, x é igual a n. Logo, a elevado a log n na base a, não precisa dizer que é x, eu já sei que é n. E este é a quarta propriedade básica dos logaritmos. Vamos para a quinta e última. Quinta propriedade básica dos logaritmos. A quinta propriedade diz, e eu já basicamente vi no final da quarta propriedade, ele diz: se eu tenho o logaritmo de um número qualquer na base a ser igual ao logaritmo de um número qualquer na base a, que eu posso considerar automaticamente que x é igual a y. Então, se eu tenho, por exemplo, o log de 7 na base 2 é igual, que log de 7 na base 2 é igual ao log de x na base 2, quem é x? Ora, x é 7. Então, automaticamente, se eu tenho que log de 2x é igual a log de 2, 27. Se log de x na base 2 é igual a log de 27 na base 2, quem é que é x? X é 27. É isso.